noite, galera! Tudo bem com vocês? O título dessa palestra é Exterminando a Procrastinação. Como parar de procrastinar e ter uma vida mais realizada. Falem aqui para mim no chat de qual cidade você é e como que vocês estão se sentindo agora. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. De cada um, coloca uma nota aí de 1 a 10 para mim, se você está me ouvindo direito. Ótimo. Olha, galera, aqui no YouTube tem um delayzinho que às vezes eu demoro para responder, porque demora uns 30 segundinhos aí. Mas eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo. E eu já falo como é que eu estou me sentindo agora, hein? Estou super animada. E vocês? Coloquem aí para mim como é que vocês estão se sentindo agora. Top! Aí uma coisa que eu queria deixar claro aqui desde o início é que, conforme a gente for conversando, toda vez que você tiver um insight, quando cair aí uma ficha para você, compartilhe no chat que eu vou amar saber. Quero dar as boas-vindas a todos. É um prazer tê-los aqui. José Galdino, Felipe de Lima aí, super pontual. A Cleusa também, super pontual. Muito bom. Infelizmente, não vai dar aqui para a gente falar o nome de todo mundo, por conta do nosso conteúdo, que durará cerca aí de 1h15, 1h10. Mas saibam que eu fico extremamente feliz por vocês terem vindo. E antes de mais nada, quero parabenizar a todos por estarem aqui em busca do autoconhecimento e um parabéns ainda mais especial para vocês que foram super pontuais e não procrastinaram aí para entrarem na live, né, galera? Eu até coloquei agora no Insta a mensagem para não atrasarem aí, não me deixarem sentada esperando, não sei se vocês viram. E falando em autoconhecimento, galera, eu não sei qual o estágio da vida que vocês se encontram, mas a minha vida, ela mudou demais depois que eu passei a me conhecer mais e me respeitar mais. Com certeza, eu passei a produzir infinitamente mais e passei a ter inúmeras realizações, tanto profissionais quanto pessoais. Por exemplo, meus relacionamentos melhoraram, não foi só o amoroso, minha forma de planejar e organizar meu trabalho também melhoraram. E sem sombra de dúvidas, antes do autoconhecimento, eu não estaria aqui falando com vocês, por insegurança e medo de julgamento. Inclusive, se vocês me permitirem, antes de a gente entrar aqui nos perfis procrastinadores, eu gostaria de compartilhar com vocês minha grande vitória que eu tive recentemente, e foi sobre o quê? A superação de me expor na rede social. Coloque aqui para mim, no chat, quem que tem vergonha, quem sente um pouco aí desconforto de conversar aqui ao vivo, nas lives, se expor em rede social. Quem se identifica com isso? Vocês estão vendo direitinho, galera, o slide? Sônia, conseguiu entrar, isso aí. Tá conseguindo me ver direitinho? Qualquer coisa, é só falar que a gente tenta fazer os ajustes aí. Ótimo. E o engraçado, galera, que algumas pessoas podem até nem acreditar que eu tinha essa questão para lidar internamente. Porque eu sempre fui, e ainda sou, uma pessoa animada, sorridente, conversada, mas quando se tratava de falar, de me expor nas redes sociais, era um caos para mim. Pamela, direto do Sul, muito obrigada pela presença. E o que acontecia? Eu ficava preocupada com o que os outros iriam falar de mim. E isso, galera, eu já começo afirmando aqui, que é um dos grandes destruidores de sonhos.
E o que acontecia? Eu tinha essa vergonha, mas eu também entendia que, para mim, isso seria extremamente importante do ponto de vista profissional. Você, por exemplo, acha que se você se expuser mais nas reuniões de trabalho, ou nos grupos com os amigos, ou na igreja, ou nas redes sociais, você vai ter algum retorno maior, profissional ou pessoal na sua vida? E mesmo eu sabendo que isso era importante, eu procrastinava. Eu adiava para fazer. E não era preguiça, galera. Eu nunca fui muito de ter preguiça para fazer as coisas. Eu não sei se vocês costumam aí se intitular preguiçosos, mas eu não costumava ter preguiça. A minha procrastinação era porque eu estava do lado negativo do perfeccionista, que é um dos 8 tipos de procrastinadores, que eu vou abordar aqui. E se eu não passasse a me expor, eu não teria como realizar o meu trabalho da melhor maneira possível. Porque eu acredito muito na avenida mais populosa do mundo aí, que é a internet. Principalmente em termos de liberdade geográfica, que é uma das grandes liberdades aí que a internet proporciona. Na última live, por exemplo, tinha a Eliane, da Suíça, aí, italiana, e um moço chamado Bernardo, da Holanda. Isso seria impossível se fosse presencial o nosso encontro, porque eu moro no Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, né? Obrigada pela presença, vi aí que outras pessoas entraram, Sônia, Vânia, muito bom tê-las aqui. Mas voltando, minha primeira vitória em relação a isso foi recentemente, agora, em setembro de 2022, quando eu fiz, galera, meu primeiro vídeo no Instagram. Para muitos aqui, isso pode ser pouco. Para outros, pode ser uma vitória gigante. E antes de eu postar esse vídeo, eu tinha medo de ser ridicularizada, de ser julgada, famoso aí medo do julgamento. E nessa época, vinham 1000 emoções, 1000 sentimentos não tão legais. Por exemplo, às vezes uma vontade de desistir, eu pensava, será que vale a pena correr esse risco? Ah, não sei não. Vivia pensando assim, esse tipo de pensamento já ocorreu com vocês? Pois bem, e o engraçado que nessa época eu nem sabia qual a quantidade de minutos que podia ter um vídeo. E aí, se eu não me engano, meu cunhado Gustavo me avisou lá no aniversário do meu sobrinho Pedrinho, em Vitória, no Espírito Santo. Ele falou, Patrícia, eu acho que seu vídeo está cortado. Falei, meu Deus. Fui lá logo, fui ver, já postei a segunda parte do vídeo. E isso, galera, eu não sei se já aconteceu com vocês. Compartilha aqui comigo no chat se vocês sabem quantos minutos tem que ter um diacho de um vídeo. Eu não sabia. E o que aconteceu? Na época, assim, eu até falei, gente, será que eu corto? Será que eu deleto? Fiquei meio na dúvida. Só que aí o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou deixar parte 1 e parte 2. E isso aconteceu por falta de conhecimento. E logo depois, em dezembro, eu fiz um vídeo muito top sobre planejamento do ano. Foi na véspera. Se não me falha a memória, foi na virada do ano. E o que aconteceu? Porque geralmente, assim, antes da virada, a gente faz 1000 planos para o ano inteiro, 1000 metas. E aí eu queria abordar sobre planejamento. Gravei o vídeo todo. Só ficou a primeira parte gravada. Até hoje eu não sei por quê. E na época, como eu não tinha memória no meu celular, não ficou gravado. E acabou que eu deixei o vídeo lá no Instagram também, desejando um feliz ano novo, mas não tinha final também não o vídeo. Só que eu não quis apagar, porque eu prezo muito pela realidade e pela evolução. Em setembro e em dezembro, eu não tinha um celular com a capacidade gigantesca de memória. E estava tudo bem.
eram as condições e prioridades que existiam na época. Agora eu já consigo gravar horas e horas e deixar aí gravado no meu celular. Já visualizo, inclusive, vários progressos, como na edição de vídeo, por exemplo. Antes eu nem sabia o que era CapCut direito. Vocês já ouviram falar desse aplicativo? Pois bem, é o mais utilizado aí no mercado. Não sei se vocês já ouviram falar. E nessa época, uma coisa que eu quero assim, deixar muito claro aqui, eu sempre tive o desejo muito forte de lutar, mesmo sem ainda não ter ali algumas armas para guerrear. E um elemento fundamental nessa jornada chamada vida, que faz toda a diferença, é a persistência. Mesmo com os obstáculos, com as adversidades, é você ir lá e fazer. E, enfim, depois desse vídeo em dezembro, se vocês repararem no meu Instagram, eu demorei até março, que foi no dia 15 de março, exatamente, que eu comecei a postar as coisas de forma contínua aqui na rede social. Porque nesse momento, eu confesso que todas aquelas emoções e sentimentos negativos desapareceram. Principalmente ali porque eu já tinha planejado e arquitetado todo o meu curso. E o fato de eu ter tido esse planejamento, isso me deu a montagem ali da linha editorial. Linha editorial seria o quê? Seria todo o conteúdo ali para eu abordar nas redes sociais. E antes, uma das coisas que pegava assim para mim, não sei se isso acontece com vocês, eu vivia me perguntando quais dicas úteis eu posso passar para a galera. Porque eu acabava postando nos stories coisas aleatórias, sabe? Muita frase motivacional. Nada contra. Eu gosto muito, inclusive. Ó, Luiz Cláudio também presente. Top. Bora parar de procrastinar, hein, Luiz Cláudio? Mas muitas vezes isso não gerava ali um real valor para as pessoas. Não agregava muito na vida delas. Não sei se você só posta frases motivacionais e espera que alguém contrate seus serviços. Mas uma coisa eu digo, muitas pessoas aqui ainda estão postergando algo. Pode ser se expor na rede social ou qualquer outra situação que ela esteja adiando, mesmo sabendo que é a coisa mais importante que você deveria estar fazendo. Já vai pensando aí. Vocês já pensaram em alguma coisa que vocês estão adiando, deveriam estar fazendo? Já vai pensando. Se tiver confortável para você, compartilha aqui comigo no chat. Pode ter gente aqui que já desistiu ou está pensando em desistir de um grande objetivo, justamente porque pensa que não é capaz. Ou acha que ainda não está preparado o suficiente. Ou, às vezes, ali, ouviu uma opinião de alguém que sequer tinha competência para dizer algo sobre o assunto. Mas essa parte de opinião é papo para outra história. É papo para outra hora. Porque o que eu vejo hoje em dia? Assim, hoje em dia eu analiso muito as pessoas. Eu gosto muito, assim, de ouvir o que as pessoas têm para dizer. E o que eu vejo? Eu vejo muita gente que acha que sabe tudo sobre todas as coisas e talvez essa arrogância e prepotência esteja influenciando negativamente os seus próprios sonhos e, quiçá, o dos outros, que inclusive é muito comum. Por isso, não se deixe ser influenciado por quem não tem competência para ingerir na sua vida, para influenciar. Saiba, com cautela, definir quem são as pessoas competentes para tanto. Por exemplo, eu investi R$170 mil em cursos de desenvolvimento pessoal até hoje. Muitos aqui podem achar um valor absurdo. Eu já ouvi muitas vezes de pessoas muito queridas que eu estava louca,
que eu não batia muito bem, que eu era boba por estar dando tanto dinheiro para as pessoas. Enfim, eu ouvi de tudo. Compartilha aqui para mim se você acha 170 mil um valor alto ou baixo para desenvolvimento pessoal. Também vou amar saber. Mas uma coisa eu digo: quando você encontra algo que realmente vale a pena, sabe? Você sente assim que vale a pena e você luta. E eu acho que o ponto mais importante, a chave mais importante para mim é a questão de você acreditar em si. Eu te pergunto, você acredita em você mesmo? Será? Você confia em você mesmo? Porque isso eu vejo que é uma das coisas mais transformadoras na vida de alguém. E além dessa questão, né, da confiança em si própria, eu vejo que o fato de você poder ajudar outras pessoas, isso tudo contribui para que os medos e as inseguranças comecem a desaparecer. Ó, a Eliane compartilhou aí que vale a pena investir. Que bom, aí, a guerreira. Somos, minha amiga. Ó, Edinalva. Ótimo. E, na realidade, as inseguranças e os medos, eles não vão desaparecer totalmente. Eles vão continuar presentes. Mas você começa a não mais se sentir paralisado por conta disso. E depois que eu percebi o tanto que valeu a pena cada investimento em mim, na minha vida profissional, pessoal, foi assim, foi surreal. E talvez você até saiba o que precisa fazer para melhorar algo na sua vida e não está fazendo. Pode também não ter nada a ver com preguiça. Daí a importância de a gente identificar qual o nosso perfil procrastinador. Você identificar o seu perfil, ele é muito importante, sobretudo porque isso pode estar impedindo você de realizar o seu objetivo. Você tem duas opções. Você pode fechar os olhos, colocar uma venda nos olhos para isso, se distrair da live aí, por exemplo, no WhatsApp. Você está sentado como aí? Você está assim, quase dormindo? Ou você está com a postura ereta? Está acordado? Não são nem 9 horas ainda, hein, galera? Bora acordar. Ou você fecha os olhos, ou você pode abri-los e resolver de uma vez por todas e começar a ter uma vida com mais realizações. Aí, ó, a Tati está compartilhando. Todo dia eu penso em como fazer minhas lives. Isso é muito normal, é o processo. E assim, o mais lindo é a coisa mais linda é a nossa evolução durante a jornada. Com certeza, a Tati daqui 5 meses vai ser infinitamente mais evoluída e mais treinada do que a Tati de hoje, porque a gente está em processo constante de evolução. Estamos nesse mundo para evoluirmos, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês, galera, quais são os principais problemas que estão acontecendo com as pessoas que estão procrastinando. E o engraçado em relação aos problemas, eles são o seguinte: a gente tem as pessoas hoje em dia estão muito frustradas e se sentindo derrotadas, porque não realizam nada na vida. Sempre estão fazendo o quê? Com projetos novos, ou às vezes empurrando aí as tarefas com a barriga. E as pessoas acabam ficando o quê? Presas nas telas, nas redes sociais, nos joguinhos, ou se não, maratonando as séries aí no Netflix. Cara, na época, quando eu fiquei solteira, eu só saía, curtia, e quando eu não estava na rua, eu estava maratonando. Mas esse ciclo foi extremamente importante
para eu perceber o valor que o tempo livre tem. E o tanto que eu fazia o quê? Desperdiçava. E nessa época eu não tinha clareza nenhuma do meu sonho. Eu vivia dispersa por conta da quantidade gigantesca de distrações e prazeres da vida. E aí eu acabava ficando com sentimento. Não sei se isso acontece com vocês, hein? Coloque para mim se vocês estão com esse sentimento que eu vou falar agora. Vocês estão com o sentimento de que a vida está paralisada? Que não está indo para frente? Você já teve essa impressão? Daí o que a gente faz o quê? Olha para as pessoas ao nosso lado, conhecidos, amigos ou familiares que estão progredindo e a gente fica pensando, cara, será que só eu não consigo? O que eu faço de errado? Aí a pessoa faz o quê? Muitas vezes desiste. Desiste do sonho, dos objetivos, porque a motivação e a energia, que já eram poucas, fazem o quê? Acabam de vez, meus amigos. Exatamente isso. O que já era pequeno, acaba de vez. E para piorar, meus amigos, a coisa tem como piorar. A gente faz o quê? O tempo passa, vai passando, e você se vê no mesmo lugar que estava há anos. E, obviamente, a estima que você tem de você mesma, de você mesmo, né, se for um homem, cada vez vai diminuindo. Porque são o quê? Anos e anos e anos e anos seguidos de não realização. E ficando assim, cada vez menos confiante no seu poder, no seu potencial para realizar. E o seu potencial de fazer a coisa acontecer. Daí essa frustração faz o quê? Só aumenta, junto com um sentimento absurdo de culpa e de estresse. As pessoas estão hoje em dia muito frustradas. Elas estão muito frustradas e além da frustração, é muito comum elas também se sentirem o quê? Totalmente derrotadas, sentimento de derrota. E o que eu vejo? Às vezes a pessoa está há anos no mesmo lugar e, obviamente, a estima que essa pessoa tem assim de si, cada vez mais vai diminuindo. Porque são anos e anos seguidos de não realização, ficando cada vez mais triste, né, com a situação, menos confiante no seu poder, no seu potencial para realizar e fazer a coisa acontecer. Daí, essa frustração só aumenta, junto com um sentimento absurdo de culpa e estresse, podendo até mesmo evoluir para uma depressão por conta do acúmulo aí dessa frustração, ou ainda até desenvolver uma ansiedade crônica, pensando sempre no futuro com toda a incerteza do desconhecido. E, às vezes, galera, a pessoa não pergunta qual a causa da procrastinação. E são várias as causas. Cada tipo de procrastinador incide na vida, de certa forma, na vida da pessoa. E o que eu vejo? Às vezes a pessoa, ela procrastina por insegurança, por rebeldia, e são 8 perfis. Provavelmente, como você não sabe qual é o seu perfil, você também não sabe aí a solução para essa questão. E o que eu vejo? Eu vejo muita gente falando de produtividade, alta performance, mas eu não vejo ninguém fazendo essa associação com procrastinadores. E eu percebi
que cada tipo procrastinador tem uma solução, um caminho a ser seguido para ser mais produtivo e ter aí alta performance. Inclusive, esse é um dos diferenciais do meu método, potência competitiva, que não é uma fórmula sem especificidades, né, sem levar em conta a preferência, o modo de ser da pessoa. E às vezes você comprou algum curso ou segue alguém que não leva em conta essas especificidades e talvez por isso você ainda não tenha alcançado seus objetivos pretendidos. E agora eu vou abordar os 8 perfis e os 5 primeiros, eles foram retirados do livro do Richard Gallagher, que são perfeccionista, rebelde, criador de crise, sobrecarregado e incerto. Bora então para o primeiro? O primeiro, galera, ele é muito comum, perfeccionista. O perfeccionista, não sei se você conhece, coloca aqui para mim no chat se você conhece alguém que costuma adiar as tarefas que precisam ser feitas porque tem medo de não ser capaz de fazer a coisa ali da maneira perfeita. Vocês conhecem? Coloca aí no chat para mim. E o que acontece? Essa pessoa costuma ter muita ansiedade, sentimento de culpa, de não realização. Aí você percebe que no dia a dia, essa pessoa, ela gasta muito tempo fazendo o quê? Planejando e organizando, e tempo demais, assim, para realizar, para planejar, e tempo de menos para executar. Ó, a Isa já se identificou. E o que acontece? A pessoa passa horas e horas e horas pensando demais como fará, e às vezes sofre com aqueles pensamentos, e quando vai fazer, às vezes aquilo nem demorava aquele tanto que ela imaginou que demoraria. E às vezes a pessoa faz o quê? Ela não começa a colocar na prática. Porque na cabeça da pessoa nunca está bom o suficiente. E o engraçado é que quando o perfeccionista ele começa a trabalhar, ele realmente, assim, uma atividade, quando ele começa a fazer, ele percebe que ele costuma ser tão crítico com ele mesmo, fica criticando o próprio projeto que ele fez e acha que nunca vai chegar à perfeição ali, toda hora acha que tem como melhorar tudo e nunca está bom. Mas isso nunca acaba, é um ciclo, é assim, um ciclo vicioso. E aí, geralmente, a gente começa a ver o progresso de uma forma muito lenta. Tão lento o progresso, que ele fica tão cansado porque não vê muitos resultados na prática. Não sei se você está me ouvindo agora, além da Isa, do Fernando, se você se identificou com essa maneira de se manifestar no cotidiano, ou se tem alguém aí do seu lado que é assim. Galera, e para piorar a situação do perfeccionista, é bem comum ele vir junto com um sabotador chamado insistente. E esse sabotador, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre sabotadores, né? É um tema muito comum na psicologia. E sabotadores eu costumo associar muito a crenças limitantes, que eu vou falar um pouquinho depois, mas seria o quê? Pensamentos que impedem, que te limitam a realizar e a progredir. São padrões de comportamentos ali, de certa forma, que estão impedindo realmente, estão te limitando a conseguir chegar aonde você deseja. E uma questão engraçada do insistente, esse sabotador específico, né? Ele aparece quando a pessoa sente a necessidade de organizar demais.
Quer tudo extremamente detalhado. Extremamente detalhado. Isso porque essa pessoa, ela tende ao perfeccionismo e tem uma extrema necessidade de quê? De organização e de ordem. São levadas aí longe demais. E pouco custa virar um toque, hein? Cuidado, hein, galera? Lá, o transtorno obsessivo compulsivo. Mas essa não é minha área, vamos deixar para os psiquiatras. E é muito comum, muito comum, a incidência tanto do procrastinador quanto desse sabotador, quem tem um perfil comportamental preponderantemente analítico. Eu também não sei se vocês já ouviram falar do DISC, que ele é muito comum na área do desenvolvimento pessoal, que é a análise do perfil comportamental. No DISC, por exemplo, quem é analista, ele é conforme o nome que eles dão, né, a nomenclatura, que é geralmente quem procrastina, por exemplo, em tomar uma decisão, não curte justamente tomar a decisão ali sem analisar todos os pontos, sabe? Você é assim? Gosta de analisar ali todos os pontos positivos, todos os pontos negativos? Porque o negócio do analista é ter o quê? Muito equilíbrio e segurança. São valores muito importantes para esse perfil, né? Você conhece alguém que demora muito a tomar uma decisão e fica bravo ou muito estressado se colocarem pressão nele? Já vão pensando aí quem que tem esse perfil analista com o extra aí do insistente. Muitas vezes vem aí nesse pacote, nesse combo aí, outro sabotador muito comum. Nesse caso do perfeccionista analítico, né? Que é o quê? O sabotador do hiperracional. Que é quem? Vocês já ouviram esse sabotador? Vocês já ouviram falar sobre sabotadores? E nesse caso, é o hiperracional, ele quer o quê? Racionalizar tudo. Por exemplo, fica procrastinando lidar com emoções, às vezes não desenvolve ali nas amizades uma profundidade nas conversas para evitar mostrar ali as suas vulnerabilidades e fraquezas. Até porque a pessoa precisa ser perfeita. E ela não gosta, né? Não quer mostrar ali os defeitos. Você conhece alguém assim? Que tenta maquiar a todo tempo os desafios? Sobre esses 4 perfis, que é o executor, o comunicador, o planejador e o analista, eu vou falar brevemente ali ao final da apresentação. Mas voltando para os perfis procrastinadores, o rebelde, ele é o segundo perfil e ele é aquele profissional que precisa de muita ali liberdade para trabalhar. Ele tem aversão à rotina, resiste a prazo. Quando ele sente ali que tem alguém impondo algo para ele, fica rebelde, por isso o nome. Quer fazer do próprio jeito, não curte ser controlado. Isso acontece. Vocês conhecem alguém assim? Que já vai se identificando com esse perfil? Ou conhece alguém que tem esse perfil? E ele acaba procrastinando justamente porque ele não gosta de rotina. Prefere trabalhar quando se sente ali mais motivado, inspirado. Costuma dizer o quê? Gosto de fazer quando tenho vontade de fazer. É uma frase bem típica deles, né? Mas quando essa pessoa, o rebelde, ele procrastina, isso se torna crônico, ele desenvolve um sentimento de incapacidade muito forte em realizar as coisas. E está sempre o quê? Estressado e ansioso. E uma das coisas fundamentais que acontece com ele é o baixo progresso, o baixo desempenho. Ou seja, baixa produtividade e baixa alta performance. Baixa performance, né? Porque não sei se vocês sabem a diferença de auto performance para alta performance.
Auto-performance sou eu sendo melhor e cada vez mais eu sendo comparada comigo mesma. Por exemplo, amanhã, se eu desenvolvi determinada habilidade, eu sou melhor comparada ao dia anterior. Eu tenho que auto-performance. Agora, a alta performance seria o quê? Pensar em alguma habilidade que você quer desenvolver. Por exemplo, oratória. Minha oratória não é legal, Patrícia. Então, vai querer desenvolver. Aí a questão da oratória é a seguinte: você pega a média das pessoas e a alta performance é você estar o quê? Acima da média. Alta performance acima da média e baixa performance abaixo da média. E a questão o terceiro perfil, ele é o quê? O criador de crise. O criador de crise, ele, assim, muitas vezes ele é categorizado dessa forma por deixar as coisas para a última hora. Adia, sempre vai adiando e faz as coisas o quê? Nos 45 do segundo tempo. Você conhece alguém assim? Já viu uma pessoa, por exemplo, se vangloriando na internet, dizendo: meu lema é acordar cedo para atrasar com calma. Vocês já ouviram essa frasezinha? Ela é muito comum desse perfil criador de crise. E provavelmente não é só isso que ela está atrasando aí na vida. E o que acaba acontecendo, Patrícia? Ele estressa as pessoas à sua volta. E ele é assim, porque parece que ele é alimentado pela emoção, pela adrenalina, fica ali animado e gosta daquela situação indelicada dos 45 do segundo tempo. Por isso, o nome criador de crise. E esse profissional, ele sente prazer em chegar no lugar aí em cima da hora, ou entregar o projeto nos últimos minutos. Sabe aquela pessoa que sempre está atrasada para os compromissos? Provavelmente ela é aí uma criadora de crises. E se for crônica a situação dessa pessoa, faz o quê? Vive enrolada, sempre atrasada, tem dificuldades de gerenciar o seu tempo e de priorizar, sobretudo, né, o tempo, e costuma ter uma lista gigantesca de tarefas e projetos, mas com muita coisa inacabada. E como a pessoa está sempre em cima da hora, ela acaba adiando ainda mais e nunca consegue se planejar direito. Vira o quê? Verdadeira bola de neve. Não sei se você se identificou com essa situação. Já falei aqui de 3: perfeccionista, rebelde e agora o criador de crise. Você já percebeu que tem características diferentes e percebeu que eles agem de forma diferentes? E que, por isso, galera, não dá para ter uma única solução para todos eles. O quarto perfil é o quem? Sobrecarregado. Eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente que se diz sobrecarregada. E definitivamente, ser produtivo não é. Ser produtivo não é ser sobrecarregado. E o engraçado é que esse perfil, ele costuma ter a sensação de estar sempre sobrecarregado, daí por isso o nome, né? Tem muitas tarefas, muitos projetos ao mesmo tempo, muitas responsabilidades. E acontece o que com essa pessoa normalmente? Eu não sei se você vai se identificar, mas tem dificuldade de gerenciar o tempo e definir as prioridades? Qual o sentimento comum aí do sobrecarregado? Esse cara, ele tem um momento aí do dia que ele não aguenta mais. Fica esgotado. Parece aquela boneca, sabe? Ou aquele carrinho com pilha fraca. Bem
bem cansado, que mal sai do lugar. E uma hora ele não aguenta mais. E esse não aguentar mais envolve não ter tempo suficiente para nada, nem para cuidar de si e nem para cuidar da sua família. Como ele não sabe priorizar, procrastina e as coisas vão acumulando mais e mais, ele sente um verdadeiro peso que nunca sai das costas. Sabe, quando você chega no final do dia com a dor assim no pescoço, vocês têm, é comum você sentir isso, esse peso? Parece que as coisas acumulam e cada vez vão acumulando mais. E a pessoa sente um verdadeiro peso que nunca sai das costas, daí acaba constantemente, no meio de uma conversa, por exemplo, faz o quê? Às vezes dorme sentado, de tão cansado que tá, né? De tão esgotado. No caso do sobrecarregado, e para piorar ainda mais a situação dele, tem um sabotador muito famoso, que é o hiperrealizador. Esse sabotador, galera, ele é o tipo que ele quer sempre estar fazendo alguma coisa. E quando ele está do lado negativo, né, do lado não sábio da mente, no lado, por isso o sabotador, tem a dificuldade de fazer o quê? De relaxar, de se divertir aos finais de semana, com os amigos, com os familiares, por exemplo. E nesse caso, o hiperrealizador, é muito comum a pessoa ter o quê? Um perfil executor, que no DISC é o perfil dominante, que é justamente o negócio ali de quem é executor dominante, o negócio dele é gerar resultado rápido. E assim, são várias situações. Eu não sei se vocês estão percebendo, galera, a importância da gente se conhecer mais. Daí, saber qual é o nosso perfil procrastinador, saber quais os nossos sabotadores que estão impedindo realmente da gente ter sucesso na profissão, na nossa carreira e, assim, e também na nossa vida pessoal. E olha, e agora, né, o quinto perfil, ele é o inseguro. Galera, eu não sei com qual você se identificou até agora. Se foi com o perfeccionista, com o rebelde, com o criador de crise ou com o sobrecarregado. Se foi só com um deles ou com mais de um. Mas o próximo, ele é muito famoso e muito comum. Que é quem? O inseguro. Esse perfil, galera, ele é quando a pessoa, por exemplo, quer fazer algo e acha que não tem capacidade para fazer. Muitas vezes a pessoa quer fazer e não tem de jeito, maneira ali o conhecimento para fazer. Falta, nesse caso, o preparo. E aí a pessoa procrastina. Por exemplo, numa reunião de trabalho, a pessoa não quer apresentar a reunião, acaba enrolando, às vezes deixa ali o outro funcionário, o colega ali de profissão, dar aquela reunião, e aí o que acontece? Esse colega às vezes se sobressai, às vezes esse colega ele tem a promoção, e você ainda não. E por conta do quê? Da insegurança. E a pessoa aqui, ela geralmente faz o quê? Não confia nas habilidades e nas suas capacidades. E geralmente isso impede muito a pessoa de agir. A pessoa, ela adia tarefas ou projetos por conta do medo, do risco ali da exposição, medo de errar ou de falhar. Por exemplo, eu aqui poderia ter ficado extremamente nervosa, cancelada a live diante dessa intercorrência aí que teve com áudio. Mas o que eu fiz? Controlei as emoções e segui o baile, galera. Continuar a live tranquilamente,
apresentar o que foi programado. E as coisas, a vida, ela é inconstante. A vida é feita de ciclos, de adversidades, de desafios. É o que determina uma coisa assim, que eu acho muito, muito importante. O que determina não é o fato, não é a coisa que acontece com você. O que determina é como você lida com essa coisa e com essa situação. E isso é muito legal também na doutrina do estoicismo, que é literalmente a gente tem que controlar o que está no nosso controle. E, por exemplo, eu lidar com a intercorrência aí do áudio ter parado de funcionar está no meu controle. Da mesma forma que você lidar com o desenvolvimento das suas habilidades, das suas capacidades, isso está no seu controle. E isso deve ser analisado, desenvolvido. Porque é muito comum o que acontece. A pessoa ela adia tarefas ou projetos aí por conta desse medo e da insegurança, adia decisões, porque quando você toma uma decisão, você faz uma escolha importante para a sua vida. E por conta da insegurança, muitas vezes, você tem preferido fazer o quê? Não escolher. E adiar essa escolha. E junto com tudo isso, você costuma, às vezes, ter pensamentos disfuncionais. Por exemplo, ai, meu Deus, e se der errado? Ai, meu Deus, acho que eu não tenho capacidade. Você costuma pensar assim? Ah, não consigo. Ah, não tenho habilidade para isso. Uma coisa aqui, antes de tudo, que você precisa diferenciar é se há falta de preparo ou insegurança de demonstrar esse seu conhecimento. Você já se fez essa pergunta? Porque, às vezes, você já fez vários cursos, tem o conhecimento técnico, sabe as ferramentas, mas está preso ou presa no medo de se expor e de falhar. E acaba fazendo o quê? Não colocando em prática o que você tem aí. Inclusive, eu gosto muito da mentalidade de que é, inclusive, um egoísmo você guardar todo esse seu conhecimento que você tem aí com você, que poderia estar sendo extremamente útil para muitas pessoas. Você já pensou nisso? Que você pode estar sendo egoísta em guardar para si todo esse seu potencial? E o que também acontece, assim, é que você consegue... Vocês conseguem pensar em alguém que está desperdiçando todo o seu potencial em não ensinar aquilo para as pessoas e não contribuir para o mundo? Outra questão muito importante para o inseguro é que ele tem uma grande tendência de buscar ali a validação dos outros. E ele tem uma coisa, por exemplo, ele tem uma coisa para fazer, aí ele não faz, porque vai buscar ali opinião com as outras pessoas para validar. O problema é que muitas vezes, não sei se acontece com vocês, é que às vezes a gente não tem quem perguntar. E aí o que acontece? A nossa vida fica enrolada, porque a gente não decide e não faz o que precisa fazer. Você precisa resolver isso. Tô vendo que a Isa tá falando que seria um ponto a ser desenvolvido. E assim, eu já mostro tanto que você já tenha coragem, Isa, primeiro para reconhecer, inclusive publicamente, né, no chat. Parabéns, porque a gente não consegue desenvolver e evoluir sem antes a gente reconhecer. Não tem como a gente melhorar, evoluir, algo que a gente sequer tem consciência, sabe?
Está de parabéns. Maravilhosa, corajosa. E dando continuidade aqui, né? E essa questão do perfil é muito importante. Por exemplo, o meu método Potência Competitiva, ele analisa cada ponto, cada perfil. Por exemplo, você percebe até agora que cada tipo tem características diferentes? E a maneira de acabar com a procrastinação em relação a cada um é diferente. O remédio para acabar com a dor de cabeça, por exemplo, é diferente para quem tem ansiedade. Da mesma forma acontece aqui com os procrastinadores. Mas me diga, quem se identificou com o inseguro aí? Por a gente poder entrar aí nos últimos 3 perfis retirados do livro do Neil Fiore. Comente aí para mim. Já vou beber uma aguinha. Se vocês estiverem aí com o copinho de vocês, já bebam também. Dê uma respirada, posicione na cadeira. Para a gente continuar os 3 últimos perfis, que são muito importantes também. O próximo, então, tcharanã, é muito comum. O próximo, galera, ele é quem? O distraído. O 6º é o distraído, o 7º, sonhador, realizador, e o 8º, evitador. O distraído, galera, ele é assim... Quando eu penso no distraído, eu lembro de alguns amigos e até parentes. Não sei se acontece, se vocês já estão lembrando, pensando em alguém aí que é muito distraído. Dentro da minha casa acontece muito, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui bem, bem real, para ver se vocês vão se identificar. A pessoa tem que ler um livro. Por exemplo, está lendo o livro, telefone toca. A pessoa faz o quê? Atende. Quando volta da ligação, ela faz o quê? Já esqueceu do livro. Já perdeu o foco ali totalmente. Começa a fazer o quê? Ver um vídeo. Aí vai lá no vídeo, no meu canal do YouTube. Já fica aqui, hein, galera? Ó, canal do YouTube, Patrícia R. Coutinho. Aí a pessoa vai lá, começa a assistir o videozinho no meu canal. Depois faz o quê? Vai na cozinha. Quando chega lá na cozinha, esquece o que ia fazer na cozinha. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo algumas vezes isso aí. Aí eu cheguei na cozinha, esqueci o que eu ia fazer. Aí depois fez o quê? Lembrei que eu ia comer, eu como. E aí, quando eu volto, eu esqueci o vídeo que eu estava vendo. Mesmo esse vídeo lá no meu canal sendo muito importante. Aí a pessoa faz o quê? Já esquece tudo. E aí, meu filho, é uma sequência de esquecimentos e distrações. Enfim, foi uma situação engraçada que aconteceu comigo semana passada. Eu pedi para o meu noivo, né? Vida, eu chamei ele de Vida, né? Vida ou Vidinha. Vida, pega o carregador do celular na sala para mim, por favor. Aí ele foi pegar. Só que o que aconteceu? Ele chegou na sala, ele só apagou a luz que ele tinha deixado acesa e esqueceu meu carregador. Aí, quando ele chegou no quarto, eu só falei brincando com ele assim: olha o procrastinador distraído, hein? Aí ele disse: eu estava focado na lâmpada. Falei: ah, tudo bem, essa passa. Como eu estava no dia lá com 40%, eu preferi deixar para o dia seguinte mesmo para carregar. Resumindo, esse perfil, galera, ele costuma perder o foco muito rápido. Qualquer outra coisa do lado tira a atenção dessa pessoa. Fica pulando de atividade, faz 1000 tarefas ao mesmo tempo e quando chega ao final do dia, tá tudo pela metade. Às vezes, mal chegou na metade. A pessoa deixou que
as coisas, as situações, as circunstâncias a dominassem, e não o contrário. E acabou fazendo o quê? Várias coisas que não foram importantes e que a pessoa não teve o foco e a concentração para as atividades realmente importantes. Tem uma dificuldade, né? essa perfil tem uma dificuldade gigantesca no planejamento. Ela faz o quê? Subestima muito tempo. Acha tipo assim, que vai dar tempo para fazer a atividade, vai dar tempo para fazer, mas a atividade em si, ela não dura o tempo que a pessoa achou que duraria. São 2 livros, né? O do Neil Fiore e o do Gallagher. São livros, são inglês, né? Ingleses. O do Neil se chama The Now Habit, a Strategic Program for Overcoming Procrastination and Enjoying Guilt-Free Play, de 2007. E o do Gallagher é The Procrastination Workbook, Your Personalized Program for Breaking Free from the Patterns that Hold You Back. Depois eu escrevo, boto no chat, é melhor. E assim, até peço desculpas aí pela pronúncia, eu falo inglês, mas no momento acabou que a gente, né, publicamente falar inglês já fica com a vergonhinha aí. Enfim, distraído. Aí o distraído, quando a situação dele, tem que tomar cuidado para não ser uma coisa muito crônica, porque eles costumam ser um pouco desorganizados. Por exemplo, quando você vai na casa da pessoa que é distraída, às vezes tem sapato no cômodo, aí ali tem sapato jogado no meio da rua, no meio da sala. É bem típico ser não tão organizado, né? Alguém se identificou com distraído? A Sônia já se identificou. Ótimo. E o outro perfil, galera, ele é quem? O sonhador. Esse sonhador, isso é muito comum também. Esse sonhador é quando a pessoa se perde aí nos pensamentos, sempre olhando coisas grandiosas na vida, ocupando sua mente com conquistas bacanas, inclusive, se perde tanto, sonha tanto, que tem dificuldade em transformar esses pensamentos em ações concretas. E aí a pessoa não realiza. Não sei se você é assim, tem muita ideia, muito plano, mas não sabe o plano para executar essa ideia. Você é assim? Ou conhece alguém assim, meio ilusionista? Em relação a isso, tem uma frase do Laí Ribeiro que eu gosto muito. Intenção sem ação é ilusão. E nesse caso, Fabiola, chegou na hora certa, Fabiola. Depois você pega o iniciozinho da live. A gente está agora no perfil do sonhador e já abordamos os outros 6. E o próximo a gente vai abordar o 8º. Depois você pega o iniciozinho. E qualquer coisa, manda mensagem no privado que eu também estou à disposição. E a pessoa faz o quê? O sonhador gasta muito tempo em sonhar, que não sobra tempo aí para executar. E como a pessoa sonha muito, ela acredita que aquilo vai acontecer com ela. E quando recebe um feedback ali, uma opinião, uma crítica negativa, tem muita dificuldade de lidar com isso. E para piorar, galera, a situação do sonhador muitas vezes sofre a incidência do sabotador inquieto. Não sei aí se vocês já conhecem alguém inquieta, alguém quieto que está em constante busca de algo mais legal, uma atividade mais atrativa e não costuma finalizar as tarefas. Muito típico para quem tem um perfil de personalidade comunicador, que no DISC é o influente. Gerando aí
tem muitas ideias criativas, mas a maior dificuldade do comunicador, por exemplo, é a dificuldade com a rotina. Acaba tendo muita iniciativa e pouco acabativa. E como, de fato, você resolve isso? A solução para resolver a questão do sonhador não é a mesma que os outros perfis procrastinadores. Por exemplo, o sonhador está perdido nos pensamentos. E o sonhador ele precisa transformar a parada em plano, em ações. Diferente, por exemplo, do sobrecarregado, galera, que está o quê? Perdido nas tarefas. E ele tem uma questão muito legal, que assim, do sobrecarregado, por exemplo, a grande dificuldade dele é saber suas prioridades. Estão vendo, galera, que o remédio para um não é o remédio para outro? Muito legal, galera. E assim, o que eu vejo? O último perfil, ele é quem? O evitador. O evitador, ele tem uma questão muito diferenciada, assim, porque ele evita, o nome próprio já diz, ele evita as tarefas desagradáveis, estressantes, ou que ele acha que são difíceis. Não enfrenta essas tarefas complexas, por exemplo. Costuma fazer o quê? Adiar, procrastinar em relação às tarefas complexas, difíceis. Porque ele fica focando nas atividades fáceis de terem resultados. Dificilmente, convenhamos aqui, né, que na nossa jornada só existirão coisas fáceis. Mera ilusão. Não. A gente tem que lidar com as questões complexas também. E, às vezes, são essas difíceis que nos levarão para onde nós queremos chegar. E os resultados que queremos ter, principalmente a longo prazo, exigem aí tarefas complexas e exigem execução. Acaba fazendo o quê? Tendo muita ansiedade, se sente muito desconfortável quando está com uma tarefa difícil, tem o quê? Uma grande preocupação com a opinião, às vezes, das pessoas, e acaba pensando, será que eu vou dar conta dessa tarefa complexa? Será? E uma coisa você precisa entender. Se você tem um projeto na sua vida, não existe um plano de ação que só tenha coisa legal. Mas também haverá coisas complexas que precisam ser feitas. E é muito comum para o perfil do evitador ter um sabotador. Ai, meu Deus, o que é sabotador? A Fabíola chegou aí, né? São pensamentos distorcidos, disfuncionais, que, no caso, por exemplo, do evitador, ele dificulta ainda mais o seu progresso, esse sabotador do esquivo. Esquivo é quem o quê? Quem foge, se esquiva das tarefas difíceis. E também costuma fugir dos conflitos desagradáveis. O engraçado é que esse esquivo ele costuma pensar que o problema se resolve sozinho, ou se não, costuma pensar, não vou mexer com isso não, vou magoar minha família, vou magoar meu namorado, minha esposa. Isso acontece com você? Foge aí dos problemas dos relacionamentos, por exemplo? Galera, e não raro, para piorar ainda a situação do evitador, tem outro sabotador muito comum, que é quem? Prestativo. O próprio nome, né, já induz, já é bem autoexplicativo, que é quando a pessoa tem dificuldade de se priorizar, porque não consegue dizer não para os outros. Acha que é egoísmo, por exemplo, se priorizar. Você conhece alguém que toda vez larga tudo o que está fazendo para ajudar o outro, mesmo que isso vá prejudicá-lo?
Você conhece alguém assim? Inclusive, galera, no meu Insta, depois vocês podem conferir, tem um videozinho que eu dou dicas como dizer não educadamente. Lá tem 4 dicas, mas o meu curso eu abordo 7. Aí, por exemplo, se isso acontece com você, essa questão, né, de dificuldade de dizer não, às vezes você pode ter essa dificuldade com alguém específico. Por exemplo, tem um cliente meu que ele tinha mas era muita dificuldade de dizer não para a mãe dele. E assim, aqui eu já até... O que eu estou falando aqui? Ele chegou à conclusão que ele estava se auto-sabotando e o sabotador que estava influenciando, no caso da profissão dele, né, estava influenciando negativamente, era esse prestativo. Ele não estava feliz com os resultados que ele estava tendo, porque ele sempre fazia o quê? Perdia, assim, de vista as suas necessidades e as suas prioridades. E, assim, galera, aqui não estou dizendo de forma alguma para você não ser prestativo, até porque estamos aqui para servirmos, para evoluirmos. Mas, na questão dele, era aquele prestativo disfuncional, sabe? Em excesso. E isso, sim, como tudo em excesso, não é o ideal, né? E aí, depois que ele resolveu essa questão desse sabotador, o jogo para ele mudou. Enfim, foram abordados aqui os 8 perfis. Se vocês me permitem, eu posso falar brevemente aqui do meu curso, galera? Top! O meu curso, galera, ele é método potência competitiva. E para eu montar esse curso, eu coloquei diferentes ferramentas. Da programação neurolinguística, PNL, do coaching, da hipnose e cursos específicos de produtividade e alta performance. E eu tenho, assim, sério, muito orgulho dele, muito. Assim, eu estou me dedicando no planejamento e na organização dele há meses. E aí eu me pergunto, né? Quais os benefícios que você terá? E assim, e são vários, galera. O primeiro deles é ter uma mentalidade fortalecedora. Você aprenderá a ser mais autoconfiante, porque de nada, galera, de nada adianta você não confiar em si, sabe? Isso é extremamente importante para você realizar. Você precisa acreditar mais em você, no seu trabalho, no seu projeto, na sua entrega. Só assim você vai crescer profissionalmente e pessoalmente, né, também, porque de nada adianta a gente não ter confiança, por exemplo, isso influencia nos relacionamentos, a gente aprender a colocar limites nos relacionamentos. Enfim, autoconfiança é tudo. Você vai aprender também a terminar os seus projetos iniciados. 3, a aprender a se priorizar e se valorizar. 4, vai ter uma rotina de sucesso. Eu não conheço, galera, nenhum, sério, assim, nenhum profissional da alta performance que não fale sobre a importância de se ter uma rotina. A rotina, obviamente, que faça sentido para você. E isso é indispensável para a alta performance. Vai aprender a definir e conquistar seus objetivos, tornar-se uma pessoa mais focada, minimizando interferências e distrações. E, assim, uma coisa muito importante, não adianta, temos que ter consistência na realização. Galera, porque para a gente alcançar os objetivos a longo prazo, você não vai chegar a lugar algum sem a consistência. A consistência, ela é indispensável. E, Patrícia, o método é para quem, Patrícia? É para todo mundo? Não, não é para todo mundo, galera. O método simplesmente para as pessoas que procrastinam muito, para as pessoas que iniciam e nunca terminam os seus projetos, suas tarefas,
que não conseguem sair do lugar, estão frustradas por falta de realização e querem evitar até aí, às vezes, uma depressão, uma ansiedade. Patrícia, mas é todo mundo que pode investir? Não. Porque, galera, eu prezo muito para a pessoa que realmente quer fazer acontecer, sabe? Não é, por exemplo, para você que não quer mudança. Não é para você que não quer progresso. Porque a mudança, gente, para ela ocorrer, existe o quê? Um processo, a preparação e o desejo. De nada adianta a gente estar preparado. Por exemplo, você tem aí 1000 cursos técnicos, você tem a preparação técnica, por exemplo, mas você não tem o desejo. Você não tem, sabe, aquela gana, aquela coisa interna, motivação interna forte, que faz você querer crescer, por exemplo, profissionalmente. E no curso eu também abordo essa questão da motivação, que é tanto intrínseca quanto extrínseca. Intrínseca porque dizem respeito a pensamentos, sentimentos internos, né? Que dizem respeito a nós, internamente. E externo, por exemplo, são pessoas, são situações, são lugares, coisas por fora que também podem ajudar a nos mantermos motivados. Eu também abordo muito a questão da força de vontade, mas o curso, ele não é, galera, de jeito maneira, para quem não deseja ver as coisas evoluindo, que não está disposto a fazer a coisa acontecer. Não é para quem não quer mudar de uma vez por todas a vida, sabe? E uma coisa assim, eu fico pensando, né? O que você vai aprender? Além do que já foi abordado, dos benefícios, você vai aprender o quê? Como ser mais produtivo. Você também vai aprender como parar de procrastinar, levando em conta cada perfil. Vai desenvolver bons hábitos. Nossa, cara, essa parte dos hábitos, assim, antes de mais nada, o hábito, o que acontece? A gente tem o quê? Pensamentos. Quando você acorda, por exemplo, pensando que o dia vai ser maravilhoso, tipo, já começa com pensamentos positivos, um otimismo, sabe? Muitas vezes você até verbaliza, fala palavras nesse sentimento, no sentido dos pensamentos, e você acaba fazendo o quê? Tendo sentimentos de acordo com os pensamentos. E aí, por exemplo, você começa a sentir uma paz, uma tranquilidade, você começa a vibrar em energias, né, em vibrações mesmo. Eu já até abordei sobre a escala de Hawkins, sobre a questão do Hertz, né, das emoções, das vibrações, dos sentimentos. E aí, depois dos pensamentos e dos sentimentos, galera, o que a gente faz? A gente começa a ter ações, atitudes que geralmente estão em consonância. Estão o quê? Indo ao encontro dos pensamentos e dos sentimentos. E com o tempo, essas ações, elas se tornarão hábitos. Meus amigos, os hábitos, assim, o poder dos hábitos é sensacional. Ao longo prazo, ao longo da nossa vida, os hábitos, eles vão formando o quê? O nosso caráter. E vão definindo o quê? A partir do momento que nosso caráter é formado de acordo com os nossos hábitos, vai definindo o nosso destino. O que a gente faz, para onde a gente vai, o que a gente quer realizar. E acaba que a gente faz o quê? Define objetivos, prioridades. Você descobre qual é o seu perfil procrastinador e como resolvê-lo. Descobre quais são os sabotadores que estão te impedindo de alcançar os seus objetivos e como resolvê-los, para finalmente parar de quê? Autossabotar. Vocês já ouviram da questão das crenças limitantes? Que eu até tinha perguntado antes, né? Que é com pensamento que te limita, te impede de realizar. Pensamentos do tipo, eu não consigo, eu não posso. E isso será abordado também no curso, porque para mim, gente, sério,
esse foi um dos elementos muito importantes, assim, aquela chave muito importante foi a saber sobre a crença limitante, e foi, inclusive, o que me levou para o mundo do desenvolvimento pessoal. E, além disso, no curso também é abordado aprender a dizer não. Porque isso impede muita gente de realizar o que precisa fazer. Eu vi que a Sônia perguntou sobre se for fora, né, do âmbito profissional. O curso, ele também aborda questões pessoais, aprofunda muito no seu autoconhecimento. Você vai ver quais habilidades você, por exemplo, pode desenvolver como dona de casa. Por exemplo, como gerenciar o seu tempo para justamente organizar ali as suas tarefas na organização da sua casa, do gerenciamento da sua casa, divisão, por exemplo, vai te ajudar momento com a família, momento para arrumar a casa. Isso, assim, o curso, eu faço várias perguntas, são vários direcionamentos que a pessoa vai aplicando especificamente para cada pessoa. E, por exemplo, com certeza você tem pontos a serem desenvolvidos, ou como dona de casa, ou como mãe, ou como esposa, ou como avó. Literalmente, você passar a se conhecer mais, conhecer, sobretudo, as suas potências, os seus pontos fortes, valorizar e passar aí a potencializá-los. Enfim, é um autoconhecimento profundo mesmo e aplicável na vida pessoal e profissional. Como que vai funcionar, Patrícia? Serão 5 encontros, galera. Serão 5 encontros e ao vivo e online às terças-feiras, das 7h30 às 9h, utilizando a plataforma Zoom, onde teremos muita conversa, muita conexão, com início o quê? Nessa quinta, dia 18. E como é uma turma de lançamento exclusiva, aí, a primeira turma, eu pensei alguns bônus muito especiais para você, sobretudo, que ficou aqui, está querendo se conhecer mais, está querendo se aprofundar, querendo desenvolver habilidades, saber seus pontos fortes. E eu pensei em alguns bônus. O primeiro deles é a gravação das aulas ao vivo. Galera, quem não conseguir, eventualmente, assistir nas terças-feiras a aula, vai poder assistir depois, no seu tempo, no seu horário, e vai ter ali, vai poder mandar mensagem para mim no WhatsApp, perguntando, tirando alguma dúvida. Bônus 2, aula gravada e exclusiva para você descobrir o seu propósito de vida. Sabe, aquilo que te move, aquilo que realmente é importante para você e para a sua vida? Você sabe, galera, o que realmente mexe aí no seu coraçãozinho? Você nasceu para quê? O que você quer fazer da sua vida para tornar ainda mais significativa? Eu amo esse tema. Bônus 3, workshop gravado com o Hilton Neto, da frustração à realização, que é sobre a logoterapia do Viktor Frankl, que aborda vazio existencial, assuntos muito profundos e tem tudo a ver, inclusive, com propósito de vida. Bônus 4, uma aula ao vivo com o Hilton sobre como se destacar no ambiente de trabalho para ser promovido na carreira. Além disso, eu fiquei assim, gente, assim, qual o valor, galera, que vocês pensam que valeria o método potência competitiva? Quanto que você acha que vale você investir assim para ser uma pessoa mais produtiva, para ver seus sonhos se realizando, seus objetivos de vida? Eu já até falei aqui, né? Já andei investindo 170 mil. Cada curso valeu cada centavo. Mas como essa é a turma de lançamento, galera, o valor normal, né, do curso, ele é 2.997. Mas o que acontece?
como é lançamento e é exclusivo, né? A primeira turma, assim, que eu tenho um carinho especial, inclusive, né? Você não vai ter que investir 170 mil, nem 2.997, mas tão somente, galera, 10 vezes de R$ 99,70. Ou uma coisa assim que eu fiquei pensando, né? Como é exclusivo o lançamento, eu fiquei pensando o que mais eu poderia fazer para essa turma de lançamento. Fiquei pensando em várias situações, várias coisas. E para facilitar o seu ingresso no curso, que sinceramente, gente, sim, eu posso afirmar isso com autoridade. Eu não acho nenhum no mercado por esse valor, com essa qualidade. E aí eu pensei, eu vou arcar com os juros do parcelamento. Ou seja, você poderá parcelar em até 10 vezes, ficando mesmo assim o valor de R$ 997. Galera, uma mensalidade por R$ 99,70 é menos do que R$ 100. E aí eu te pergunto, tem alguma coisa hoje em dia menor do que R$ 100? Quase nada, galera. Assim, eu vou no mercado, qualquer comprinha dá aí R$ 200. E assim, no curso, você vai começar a aprender, finalmente, a ter resultados na sua vida. Começar a ver seus planos e sonhos planejados e saindo do papel. E se não bastasse tudo isso, que assim, eu estava pensando para essa turma, né, de lançamento, eu também pensei em fazer o seguinte: dar uma garantia de mais tempo do que é fornecida por lei. Ó, literalmente, eu estou pensando na garantia de 21 dias, galera. A lei, ela coloca 7 dias. E eu pensei em 21 dias. Ó, o Fagson falou que vale muito a pena. Ele já passou por um processo, está aqui testemunhando ao vivo. Inclusive, eu até lembrando aqui sobre os depoimentos, quem não conhece, ainda não me acompanha, não está me acompanhando, né, no Instagram, tem uma abazinha, galera, de depoimentos. Lá no meu Instagram tem o primeiro, comece aqui, que aí conta um pouquinho quem sou eu, a minha história. E aí, na segunda bolinha, lá no meu perfil do Instagram, tem os depoimentos. Tem depoimentos do Marcos, o professor de inglês, tem depoimento da Marcela, uma decoradora, tem depoimento da Fagiane, inclusive irmã do Fagson, tem depoimento do Felipe Araújo, que é um juiz aí estadual. Enfim, galera, até convido, né, vocês para olharem depois esses depoimentos. Voltando aqui na questão da garantia. A garantia, galera, de 21 dias vai ser o seguinte: a partir da data da compra, vão ser o quê? 5 encontros, às terças-feiras. Se você entrar no curso e achar que não valeu a pena, que você não está realmente ali vendo diferença, você pode pedir seu dinheiro de volta até segunda, antes do 4º encontro, que é até o dia 5 de junho de 2023. E eu estou fazendo isso, galera, assim, para justamente vocês terem acesso ao conhecimento que, sério, assim, super útil para o seu dia a dia, para a vida pessoal. Aí, Sônia, para a sua vida pessoal, para a vida profissional, quem quer crescer na carreira, na profissão. E aí, galera, eu ainda pensei uma coisa muito importante, assim, o que eu posso fazer mais? Eu falei, cara, vou fazer o quê? Vou dar um presente para os 10 primeiros que pagarem. E aqui é somente para os que pagarem, hein? Que é a análise de perfil comportamental, que é o comunicador, executor, analista e planejador. Aqui, inclusive, assim, para quem está visando o profissional e a carreira, é também muito importante porque a gente vai saber definir quais são seus talentos, quais são suas competências,
Qual é o estilo preponderante ali da sua liderança? Por exemplo, quem é planejador, geralmente tem um estilo de liderança condescendente, quem é mais empático. Por exemplo, se o funcionário faltar, às vezes a pessoa vai fazer o quê? Perguntar o porquê daquele funcionário ter faltado ao trabalho. Diferentemente um pouquinho de quem é dominante e executor, que costuma fazer o quê? Ser mais diretão, mais objetivo, porque a pessoa quer o quê? Resultados muito rápidos para cumprir tarefas. Enfim, será indispensável para a sua carreira, para a sua profissão. E assim, é muito legal, quem é analista gosta ainda mais, porque assim, pega aquele, é um relatório de 40 páginas, que eu vou analisar página por página, com os 10 primeiros, que a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, meu Deus, eu sou assim mesmo, meu Deus, gosta mesmo, sabe, de ver tudo detalhado, tudo escrito, o analista ama isso. E além, obviamente, de ser muito importante para o seu autoconhecimento. Será feita uma análise individual, que durará em média 2 horas, e cada hora comigo, galera, vale R$300, ou seja, só essa análise seria 600. Ainda para os 10 primeiros que pagarem, ganhará uma consultoria por 1 mês com o meu personal, o Leonardo Almeida, que ele montará um plano aí de exercício para você e te acompanhará pelo WhatsApp. E esse acompanhamento, ele cobra, né, R$109. Enfim, só esses 2 bônus, sozinhos, já quase pagariam o valor investido do curso. E como você ficou até o final, você merece ainda ouvir o último bônus. E esse agora, galera, se você não se impressionou com tudo aqui até agora, com certeza você vai se impressionar. Que é o quê? O caixa rápido, galera. O caixa rápido. Que é justamente para você não dar desculpas que está sem dinheiro e é para você garantir sua vaga ainda hoje. Esse bônus, esse específico, né? Ele não é só para os 10 primeiros, tá? Ele será fornecido a todos os que adquirirem. O que é isso, Patrícia? Que história é essa de caixa rápido? É um curso, gente, gravado pelo Wilton, ensinando você a vender o seu produto ou serviço. E com esse bônus, eu te garanto que se você fizer tudo que estiver descrito lá, né, nas aulas gravadas, você receberá financeiramente muito mais do que 997. Ou seja, o curso, gente, sério, o curso aqui de produtividade e alta performance vai sair de graça. E mais do que isso, ele vai te dar lucro financeiro. E esse curso já vai estar disponível para você amanhã mesmo. E se você comprovar para mim que fez tudo do curso até o dia 5 de junho e mesmo assim não ganhou no mínimo 997 com esse caixa rápido, eu devolvo o seu dinheiro. Galera, todo o seu dinheiro. Porque eu sou muito transparente nas minhas coisas. E assim, e eu não quero, por exemplo, tá aqui fazendo promessas vazias e coisas que eu sei que não vão gerar resultado, sabe? Pode ter certeza que se você me enviar uma mensagem, o dinheiro eu vou devolver sem complicações. Além de tudo isso, galera, sem dúvidas, o meu curso de produtividade vai te ajudar em quê? Vai te ajudar a economizar tempo, aumentar a sua eficiência a longo prazo. Lembre-se de que quanto mais cedo você começar a implementar as estratégias, mais cedo você começará a colher os benefícios. E melhor ainda se você aproveitar os bônus extras para os 10 primeiros, hein? Não comprar, galera, não investir pode te custar realmente caro.
Porque a gente, assim, se você perceber tudo que você... É só você parar e pensar tudo que você tem perdido em não ser produtivo todos esses anos. Se você estiver percebendo que precisa agir e mesmo assim decidir não começar o curso aí na quinta-feira, realmente aí eu não tenho muito o que fazer. Não tenho como te ajudar. E eu quero muito, Ju, assim, quero muito ajudá-lo a realizar as coisas na sua vida. Só depois, galera, quem decidir não entrar, só depois, não venha me falar o ano que vem que você está parado na mesma situação de vida que você se encontra hoje. Infelizmente, aí eu vou falar, poderia estar um ano mais na frente, mas fazer o quê? Mas cada um tem seu momento, enfim. E aí, galera, conte para mim quem quer ser mais produtivo e realizar os seus sonhos e objetivos. E quem estará comigo na quinta-feira? Eu vou colocar aqui no chat, galera, o link do pagamento do chat, no chat, mas assim, uma coisa que eu queria já deixar claro aqui. Eu não sei se vocês têm... Ó, eu já coloquei aí no chat, né, o link do pagamento. Vou também colocar o meu Pix. Por enquanto, o meu Pix, ele é CPF, porque o meu CNPJ, eles estão liberando esta semana, inclusive. Estou na fase de colocar, né, de fazer certificado digital, enfim. Aí ainda é CPF. Ó, a Tati falou que comprou o caixa rápido. Já está colocando em prática, ô Tati? Esse caixa rápido é muito bom. Galera, ficou alguma dúvida sobre o curso? Eu, assim, quero agradecer imensamente a presença de todos. Peço desculpas pela interferência aí ocorrido, né? Voltei a tela aqui. Peço desculpas pela interferência do que ficou mudo, né, o áudio, mas acontece. E agora contem aí para mim se ficou alguma dúvida sobre o curso. Estou vendo aqui, acabou que eu me estendi um pouquinho, foi 1h40, mas deixa eu colocar o link aqui de novo para vocês. Super, foi assim, foi muito bom. Dessa vez eu tinha falado que eu ia demorar 1h15, né? Não ia me estender, mas perdemos aí uns 10 minutos na questão do que deu errado, né? O som. Mas, de toda forma, agradeço muito a presença de todos. O tempo de vocês, que inclusive é muito precioso. O tempo, uma vez passado, ele não volta mais. Por isso, gente, sim, valorizem o tempo de vocês. E com certeza, já colocaram aí no chat uma técnica que eu gosto muito, né? Do 3, 2, 1 agora. E é uma técnica que eu amo, que quando a gente reforça, toda vez que a gente fala ali 3, 2, 1 agora, tanto para coisas, os hábitos que a gente já tem, por exemplo, acordar todo dia e levantar. A gente já faz isso todos os dias, graças a Deus, com saúde, com ânimo, disposição. Aí o que acontece? Você começar a falar esse 3, 2, 1 para essas coisas que já são hábitos, né? Essa rotina, já virou rotina. E você também colocar esse 3, 2, 1 para quando você for criar hábito. Por exemplo, 3, 2, 1. Levantei, vou para academia. 3, 2, 1. Vou clicar no link de pagamento aqui, porque dessa vez eu vou realizar. Literalmente, galera, para vocês começarem a agir. Porque a gente só cria hábitos agindo.
E é escolher quem que vai estar com você nessa jornada. Quem que vai estar com você nesse caminho. Isso é muito importante também. Assim, é demais, assim. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para o progresso é você saber com quem você vai estar nessa jornada. E desde então, eu agradeço a todos pela presença, por estarem aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Uma boa noite para todos, uma boa semana, tudo de bom para cada um. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera. Conto com vocês e aguardo vocês na quinta-feira, hein?